Eu não estava morrendo, mas foi só quando todo mundo achou que eu ia morrer que começaram a mostrar quem realmente eram. Meu nome é Dolores Braga, mas aqui no interior de Minas todo mundo me chama de Dô, e eu tinha acabado de completar 71 anos quando decidi fingir uma doença terminal. Não foi por maldade, foi por cansaço mesmo. Cansaço de ser avó só quando convém, de ser lembrada apenas quando precisam de dinheiro, favor ou comida pronta. Quando o médico disse que meus exames estavam bons para a idade, eu sorri por fora e chorei por dentro, porque naquele instante eu percebi que, viva e lúcida, eu não fazia falta para quase ninguém. Foi ali, sentada na cadeira dura do posto de saúde, que eu tive coragem de fazer a pergunta que mudou tudo. E se eu dissesse que estava no fim, quem ficaria de verdade ao meu lado? O silêncio desta casa, hoje, é meu amigo. Ele não me acusa, não me cobra, apenas me envolve como um xale de lã numa noite fria de junho. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo, não muito distante, em que o silêncio era um grito ensurdecedor, o som da minha própria invisibilidade. Meu nome é Dolores Braga, e a história que vou contar é a de como precisei fingir a minha morte para finalmente começar a viver. Antes de eu começar a desfiar esse novelo que é a minha vida, se você gosta de um bom causo, de uma história que faz a gente pensar, já se ajeita aí na cadeira e se inscreve no canal. Assim você não perde o fio da meada junto comigo, porque essa é uma história com muitas voltas, nós e, felizmente, um arremate. Pronto? Então vamos lá. Eu estava sentada na minha poltrona de veludo gasto, a mesma onde amamentei meus 3 filhos e ninei meus 5 netos, quando ouvi a sentença. Não veio da boca de um médico de jaleco branco, mas dos sussurros venenosos que atravessavam a porta entreaberta da cozinha. A gente precisa ser prático, Lucas, dizia a voz do meu filho mais novo, Flávio. A casa é grande, vai dar um bom dinheiro. Com a minha parte, eu finalmente quito o apartamento. E os móveis? Retrucou meu neto, Lucas, com a impaciência típica dos seus 20 e poucos anos. Tem muita coisa antiga aqui. Melhor vender logo, antes que a mãe... Antes que ela piore e a gente não possa mexer em nada. Sua avó ainda está viva, vocês dois, repreendeu Sônia, minha nora, esposa do meu primogênito, Ricardo. A voz dela era um falso veludo, escondendo espinhos. Mas temos que pensar no futuro. Ricardo, você já viu a documentação do terreno? É bom adiantar isso. Cada palavra era um prego sendo martelado no meu caixão imaginário. Eu estava ali, a menos de 10 metros, respirando, sentindo o cheiro do café que Sônia tinha feito por pura formalidade. Meu corpo estava presente, mas para eles, eu já era um fantasma, uma herança a ser dividida. O câncer que eu inventara para eles era menos cruel do que a doença real que os consumia, a ganância. Eu tinha lhes dito há 1 semana. Sentei todos na sala, forcei umas lágrimas que não demoraram a se tornar verdadeiras, e contei a mentira que mudaria tudo. Disse que o médico tinha me dado com sorte 6 meses. O choque inicial, os abraços apressados e os "estamos com você, mãe", logo deram lugar a essa praticidade mórbida. Eles não vieram para cuidar de mim. Vieram para cuidar dos meus bens. Naquela poltrona, enquanto o sol da tarde pintava listras de poeira no chão de madeira, eu senti um frio que não vinha da idade. Era o frio do abandono. Meus filhos, criados com tanto sacrifício, e meus netos, a quem eu dedicara meus melhores anos de viuvez, me olhavam e não viam uma mãe ou uma avó. Viam um problema a ser resolvido, um inventário a ser iniciado. Fechei os olhos, apertando os braços da poltrona com uma força que eu não sabia que ainda possuía. A dor no peito era real, mais real que a doença que eu fingia ter. E foi nesse exato momento, ouvindo-os discutir o preço do meu sofá e o destino do meu jogo de porcelana, que a Dolores boazinha, a Dô, que tudo aceitava, morreu de verdade. E em seu lugar, nasceu uma mulher que eles não conheciam. Uma mulher que pela primeira vez na vida ia jogar o jogo deles. E, eu ia jogar para ganhar. Para entender por que uma senhora de 71 anos decide encenar a própria tragédia, é preciso conhecer a casa onde a peça foi montada. Esta casa, fincada num bairro tranquilo de Montes Claros, não é feita só de tijolo e cimento. Ela é feita de memórias. Cada cômodo guarda um eco do passado, uma risada, um choro, um cheiro. Eu nasci e cresci na roça, perto de Curvelo, onde a vida era ditada pelo sol e pela chuva.
Aprendi a cozinhar no fogão a lenha, a costurar na máquina de pedal da minha mãe e, principalmente, a silenciar minhas vontades. Mulher tem que ser como água de rio, dizia ela. Se molda as pedras do caminho sem fazer barulho. E eu, por mais de 60 anos, fui água. Casei-me com Antônio, um homem bom, mas distante. Ele trabalhava como representante comercial. Vivia na estrada. Criei nossos 3 filhos, Ricardo, Marta e Flávio, praticamente sozinha. A casa era meu reino e minha prisão. As paredes ouviam minhas conversas solitárias. Os retratos na estante eram minha plateia. Quando Antônio se foi, levado por um infarto fulminante há quase 10 anos, o silêncio que já era grande se tornou abissal. A viuvez, eu imaginava, seria preenchida pelo barulho dos netos. E por um tempo foi. Aos domingos, a casa se enchia. Lucas, o filho de Flávio, os gêmeos Letícia e Leonardo, filhos de Marta, e os 2 filhos de Ricardo, Pedro e Mariana. Era cheiro de bolo de fubá, som de desenho animado na TV, gritos de brincadeiras no quintal. Eu era a avó Dô, a provedora de quitutes, a contadora de histórias, o porto seguro. Mas as crianças cresceram. Os domingos ficaram mais raros. As visitas se tornaram escalas rápidas, motivadas por necessidades específicas. Vó, me empresta um dinheiro para balada? Pedia Lucas. Vó, pode ficar com as crianças no sábado à noite? Perguntava Marta, já me entregando as mochilas dos gêmeos. Mãe, o pneu do carro furou. A senhora pode me ajudar com o conserto? Vinha a ligação de Ricardo. Eu me tornei um caixa eletrônico, uma babá de emergência, uma cozinheira de plantão. Minha presença só era notada pela minha função. Ninguém mais se sentava na varanda para ouvir meus causos. Ninguém perguntava como eu estava me sentindo, se a solidão doía, se as noites eram longas demais. O telefone só tocava com um pedido na ponta da linha. Eu era um verbo de serviço. Fazer, dar, cuidar, emprestar. O substantivo, Dolores, havia se perdido em algum lugar. Meu refúgio era o jardim nos fundos. Ali, entre as samambaias, os pés de manjericão e as rosas que Antônio plantara, eu não era invisível. A terra sentia minhas mãos. As plantas respondiam ao meu cuidado. Conversava com minhas orquídeas, podava as roseiras com uma precisão cirúrgica, e sentia que ali, pelo menos, minha existência fazia diferença. O jardim florescia, vibrante e cheio de vida, em contraste com a quietude poeirenta de dentro da casa. Era o único lugar onde eu ainda me sentia, de fato, viva. O estopim, a gota d'água que transbordou uma represa de décadas de silêncio, não foi um evento grandioso. Foi algo pequeno, trivial, quase patético em sua simplicidade. O meu aniversário de 71 anos. Eu acordei naquele dia, uma terça-feira ensolarada de agosto, com uma pontada de expectativa no peito. É tolice, eu sei. Uma mulher da minha idade esperar por festa. Mas eu não queria festa. Queria um telefonema, uma lembrança. Um parabéns, mãe, ou um feliz aniversário, vó. Preparei o café, mais caprichado que o normal. Fiz um bolo de laranja, meu preferido, e a casa se encheu daquele cheiro doce e cítrico que sempre significou celebração. Sentei-me à mesa da cozinha, arrumada com a toalha de renda que só usava em ocasiões especiais, e esperei. As horas se arrastaram. O sol subiu, atravessou o céu e começou a descer, tingindo o mundo de dourado. O bolo na mesa parecia zombar de mim. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. O silêncio do telefone era uma afronta, um atestado da minha irrelevância. Quando a noite já caía, o aparelho finalmente tocou. Meu coração deu um salto. Atendi com a voz embargada, pronta para receber os parabéns atrasados. Vó, é o Lucas. A voz dele era apressada, cheia de ruído de fundo. Música alta, gente falando. Oi, meu querido, que bom que ligou, eu disse, o alívio me inundando. Então, vó, tô te ligando para pedir uma ajuda. Vai ter um festival de música aqui na cidade no fim de semana, e o ingresso é meio caro. Pensei se a senhora não podia me adiantar uns R$ 200. Eu te pago assim que arrumar aquele frila, prometo. O mundo parou. O som da festa do outro lado da linha, a voz dele, tudo se tornou um zumbido distante. Ele não tinha ligado para me dar parabéns. Ele nem sabia que dia era. Eu era, mais uma vez, apenas uma solução para um problema financeiro. Engoli em seco, o nó na garganta tão grande que mal conseguia respirar. Claro, meu filho.
Pode passar aqui amanhã para pegar. Valeu, vó. Você é a melhor, ele disse, e desligou. Fiquei segurando o telefone mudo por um longo tempo. Olhei para o bolo intacto sobre a mesa. A alegria da manhã tinha azedado e se transformado em uma amargura que me corroía por dentro. Eu não era a melhor avó do mundo. Eu era a avó mais conveniente. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei na minha poltrona, no escuro, revivendo não apenas aquele dia, mas todos os dias que levaram até ele. Todas as vezes que me anulei, que disse sim, querendo dizer não, que engoli o choro para não incomodar, e uma raiva fria e lúcida começou a crescer dentro de mim. Uma raiva não contra eles, mas contra mim mesma, por ter permitido, por ter ensinado a eles, com meu silêncio e minha subserviência, que eu não tinha valor. Se para ser vista, eu precisava desaparecer, então que assim fosse. A ideia, absurda e terrível, nasceu ali, naquela madrugada de um aniversário esquecido. Eu não ia mais ser invisível. Eu ia me tornar uma ausência tão presente que eles seriam forçados a me enxergar. Na semana seguinte ao meu aniversário, eu tinha uma consulta de rotina com o Dr. Arnaldo, meu médico há mais de 20 anos. Ele era um homem gentil, de cabelos brancos e um olhar que parecia enxergar além dos sintomas. Eu sempre me sentia à vontade com ele. Naquela manhã, porém, eu não fui ao consultório em busca de alívio, mas de uma confirmação. Uma parte de mim, a parte velha e cansada, quase desejava que ele encontrasse algo. Uma mancha no pulmão, um nódulo suspeito, qualquer coisa que validasse a tristeza profunda que eu sentia. Seria mais fácil justificar minha dor se ela tivesse um nome, uma doença catalogada. Então, dona Dolores, como a senhora tem se sentido? Ele perguntou, ajustando os óculos para ler meus exames. Ah, doutor Arnaldo, um cansaço que não passa, umas dores aqui e ali. Coisa da idade, imagino. Ele sorriu, um sorriso tranquilizador. Coisa da idade, sim, mas da idade de uma mulher muito saudável. Seus exames estão ótimos. Pressão controlada, colesterol no lugar, tudo em ordem. A senhora vai nos enterrar a todos, Dô. A notícia deveria ter sido um alívio, um motivo para celebrar. Mas para mim, foi como uma sentença. Saudável, forte. Eu não tinha uma desculpa. Minha dor era invisível, sem nome, sem exame que a comprovasse. O vazio que eu sentia não podia ser medido ou medicado. Enquanto o Dr. Arnaldo me dava tapinhas nas costas e me recomendava continuar com minhas caminhadas e cuidar do meu jardim, a semente da mentira, plantada na noite do meu aniversário, começou a germinar. A ideia, que antes parecia um delírio de uma velha solitária, agora tomava forma, ganhava contornos de um plano. Saí do consultório e, em vez de ir para casa, sentei-me num banco da praça em frente. O sol da manhã aquecia meu rosto, mas por dentro eu estava gelada. Observei as pessoas passando, jovens rindo, mães com seus filhos, casais de mãos dadas. Todos pareciam pertencer a algum lugar, a alguém. E eu? A mentira seria meu escudo e minha arma. Seria um teste de fogo. Eu diria a eles que o câncer que tive na mama há 20 anos, e do qual me curei completamente, havia voltado. Mas desta vez, seria diferente. Seria agressivo, metastático, terminal. Uma sentença de morte. Era um plano cruel, eu sabia. Manipulador. Mas o que eles faziam comigo não era também uma forma de crueldade? Uma manipulação silenciosa, onde meu amor era a moeda de troca por migalhas de atenção? A decisão me trouxe uma estranha calma, uma sensação de poder que eu não sentia há anos. Eu não seria mais a vítima passiva das circunstâncias. Eu seria a roteirista, a diretora e a atriz principal do último ato da minha vida, ou pelo menos, do que eles acreditariam ser o último ato. Fui para casa com o passo mais firme do que em muito tempo. Ao entrar, o cheiro do bolo de laranja da semana anterior ainda pairava vagamente no ar. Um lembrete do que me levara até ali. Olhei para o telefone na parede, o mesmo que permanecera mudo no meu aniversário. Em breve, ele não pararia de tocar. Eles iriam me ouvir. Ah, se iriam. A parte mais difícil de contar uma mentira tão grande não é a mentira em si, mas os detalhes que a tornam crível. Passei os dias seguintes construindo minha narrativa, ensaiando minha performance. A internet, essa ferramenta que meus netos usavam para futilidades, tornou-se minha grande aliada. Pesquisei sobre metástase óssea e pulmonar. Aprendi os nomes dos exames, os tipos de tratamento paliativo,
os sintomas mais comuns. Anotei tudo num caderninho. Falta de ar ao subir escadas, o que não seria difícil de fingir. Dores nas costas, essas eu já tinha de verdade. Perda de apetite, bastava comer menos quando eles estivessem por perto. Eu precisava parecer frágil, mas não completamente incapacitada. Lúcida, mas resignada. A vítima perfeita, digna de pena, e quem sabe, de um pouco de amor genuíno. Pratiquei em frente ao espelho do meu quarto. Ajeitava o cabelo, já todo branco, de um jeito mais desalinhado. Curvava um pouco os ombros, para parecer mais encolhida, mais fraca. Treinava o tom de voz. Um fio de cansaço, uma leve rouquidão, como se cada palavra exigisse um esforço imenso. Não tem mais o que fazer, meu filho, eu dizia para o meu reflexo, os olhos marejados. A imagem de uma senhora frágil e sentenciada me encarava de volta. E por um instante, eu mesma acreditei. A dor da minha solidão era tão palpável que se misturava à dor da doença inventada, tornando tudo assustadoramente real. A parte logística também foi pensada. Eu diria que o Dr. Arnaldo, por ser um amigo antigo, estava me ajudando a manter a discrição, cuidando de tudo em casa para evitar o ambiente frio de um hospital. Isso explicaria a ausência de idas a clínicas e a falta de outros médicos envolvidos. Ninguém desconfiaria do bom Dr. Arnaldo. O dia escolhido para dar a notícia foi um sábado. Liguei primeiro para Ricardo, meu filho mais velho. Ele sempre foi o mais pragmático, o mais pé no chão. Se eu o convencesse, ele se encarregaria de espalhar a notícia com a gravidade necessária. O ensaio final foi na manhã daquele sábado. Sentei-me na minha poltrona, respirei fundo e peguei o telefone. Minhas mãos tremiam um pouco, não de medo, mas de uma espécie de excitação nervosa. Era o ponto sem retorno. Depois daquela ligação, nada mais seria como antes. Olhei ao redor da minha sala. Os porta-retratos na estante pareciam me observar. Ali estavam todos eles, sorrindo em festas de aniversário, formaturas, natais, versões mais jovens e talvez mais inocentes de si mesmos. E eu, em todas as fotos, sempre um pouco ao fundo, a coadjuvante sorridente. Chega de ser coadjuvante, Dolores. Sussurrei para mim mesma. Disquei o número de Ricardo. A cada toque da chamada, meu coração batia mais forte. Era a hora. O espetáculo estava prestes a começar. Mo, alô? A voz de Ricardo do outro lado da linha era a de sempre. Ocupada, um pouco impaciente. Provavelmente estava no meio de alguma planilha de trabalho, mesmo sendo sábado. Ricardo, meu filho. É a mamãe. Tentei manter a voz firme, mas com um tremor calculado. Oi, mãe. Aconteceu alguma coisa? A senhora está bem? A preocupação dele era automática, protocolar. Respirei fundo. Era agora. Mais ou menos, meu filho. Preciso que você se sente. A notícia não é boa. Houve uma pausa. Pude ouvi-lo afastar o teclado. O som de uma cadeira rangendo. Pode falar, mãe. O que foi? Eu estive no médico, Ricardo. Fiz uns exames. Lembra daquele problema que eu tive anos atrás? Na mama? Lembro, claro. Mas a senhora não estava curada? Eu também pensava, meu filho. Mas parece que ele voltou. Deixei a voz falhar. Um soluço contido. E voltou com força. Espalhou. Pros ossos, pro pulmão. O silêncio do outro lado foi longo. Pesado. Eu podia quase ver a engrenagem na cabeça dele girando, processando a informação não em termos de perda, mas de logística. O que fazer? Quais os próximos passos? Mãe, a senhora tem certeza? Qual médico disse isso? O que eles vão fazer? Não há muito o que fazer, Ricardo, eu disse, usando as palavras que havia ensaiado. É paliativo agora. Dr. Arnaldo está me ajudando. Ele me deu uns 6 meses. Talvez um pouco mais, se eu tiver sorte. 6 meses? Ele repetiu, a voz finalmente carregada de um choque genuíno. Meu Deus, mãe! 6 meses! Eu não queria preocupar vocês, mas achei que precisavam saber. Você pode avisar seus irmãos? Não tenho forças para contar essa história de novo. Claro, mãe. Eu aviso. A gente vai aí hoje à tarde. Eu, Sônia, as crianças. A gente vai dar um jeito, tá? Fica calma. Desliguei o telefone e me permiti afundar na poltrona. A primeira parte do plano estava executada. A semente fora plantada. Agora era só esperar que ela germinasse no terreno fértil da consciência culpada e do interesse velado deles. E não demorou. Menos de 1 hora depois, meu telefone tocou. Era Marta.
Minha filha do meio. A voz dela era um choro estridente, dramático. Mãe, por que a senhora não me contou antes? Ricardo me ligou agora. Como a senhora pôde esconder isso de mim? Eu sou sua filha. A dor dela parecia mais sobre a exclusão do segredo do que sobre a notícia em si. Era performática, como tudo em sua vida. Depois de Marta, foi Flávio. Ele soou atordoado, repetindo: "Não pode ser, mãe", várias vezes. Mas sua primeira pergunta concreta, depois do choque inicial, foi: "E como a senhora vai fazer com as contas? Com a casa? Precisa de ajuda para organizar a papelada?" As rachaduras na fachada da família perfeita começavam a aparecer, finas como fios de cabelo, mas já visíveis para quem quisesse enxergar. Eles estavam vindo, não para me consolar, mas para organizar. E eu estaria esperando, pronta para o meu papel, a frágil matriarca no centro do palco, observando atentamente cada ator nesse drama que eu mesma havia criado. Ricardo e Sônia chegaram no meio da tarde, como prometido. Meu filho entrou primeiro, o rosto vincado por uma preocupação que me pareceu sincera, mas cansada. Ele me deu um abraço desajeitado, rígido, como se tivesse medo de me quebrar. "Mãe, como a senhora está se sentindo?" "De verdade?" ele perguntou, sentando-se no sofá em frente à minha poltrona. "Estou indo, meu filho. Um dia de cada vez", respondi, com a voz fraca que eu havia treinado. Sônia entrou logo atrás, carregando uma travessa com um bolo de aparência seca. Ela me deu um beijo no rosto, o perfume dela forte demais para a sala fechada. Seus olhos, no entanto, não pousaram em mim por muito tempo. Eles passearam pelo ambiente, avaliando. O olhar de Sônia não era de uma nora preocupada, era de uma corretora de imóveis. "Trouxemos um lanchinho, Dô", disse ela com um sorriso que não alcançava os olhos. "A senhora precisa se alimentar bem." Enquanto Ricardo me fazia perguntas sobre o tratamento, sobre os remédios que eu não estava tomando, Sônia já estava em modo prático. "Ricardo, querido, talvez seja uma boa hora para a gente ajudar sua mãe a organizar as coisas", ela disse, a voz baixa, como se eu fosse surda. "Documentos, contas, sabe, para não deixar acumular nada. A gente pode dar uma olhada nos papéis da casa, ver se está tudo em dia." Meu filho hesitou, olhando para mim. "Sônia, agora não é hora para isso." "É exatamente a hora, meu bem", ela insistiu, com uma doçura calculada. "Sua mãe precisa de paz, de tranquilidade, e saber que tudo está em ordem vai deixá-la mais tranquila." "Não é, Dô." Ela se virou para mim, esperando minha aprovação. Eu apenas assenti, um gesto lento e cansado. "Sônia tem razão, Ricardo. Preciso mesmo de ajuda com a papelada." A permissão foi a senha. Em menos de 10 minutos, Sônia já tinha localizado a pasta onde eu guardava as escrituras e os carnês de IPTU. Sentada à mesa de jantar, ela analisava os documentos com uma concentração que nunca a vi dedicar a uma conversa comigo. Ricardo, sentindo-se desconfortável, tentava manter o foco em mim. "E as dores, mãe? Estão muito fortes?" "Vêm e vão", murmurei, fechando os olhos por um instante para aumentar o efeito dramático. Mas o doutor Arnaldo me deu uns remédios fortes. Enquanto isso, da mesa de jantar, ouvi o sussurro de Sônia para Ricardo. "O terreno é maior do que eu pensava. E a localização é ótima. Isso aqui vale uma fortuna, Ricardo." Meu filho a repreendeu com um olhar, mas não disse nada. A semente do pragmatismo já havia sido regada pela praticidade de sua esposa. O luto pelo que ainda não havia acontecido já estava sendo ofuscado pelo planejamento do que viria depois. Os filhos deles, Pedro e Mariana, adolescentes, ficaram no carro. Mandaram um "oi, vó" da porta e voltaram para seus celulares. Eu era uma obrigação a ser cumprida, um ponto a ser ticado na agenda do fim de semana. Quando eles foram embora, ao anoitecer, Ricardo me abraçou de novo, desta vez com um pouco mais de força. "A gente vai cuidar da senhora, mãe. Não se preocupe." Mas enquanto ele dizia isso, Sônia, já na porta, olhava para a parede da sala e comentava: "Essa parede pode ser derrubada para integrar com a cozinha. Daria uma ótima área gourmet." Eu sabia exatamente de que tipo de cuidado eles estavam falando. Se a chegada de Ricardo e Sônia foi marcada por um pragmatismo frio, a de Marta, no dia seguinte, foi um tsunami de emoções, todas elas girando em torno de si mesma. Ela chegou no domingo de manhã, sem avisar, e entrou em casa já chorando. Os gêmeos, Letícia e Leonardo, ambos com seus 15 anos, a seguiam como duas sombras mal-humoradas, fones de ouvido firmemente plantados, alheios ao drama da mãe.
Mãe, eu não dormi a noite inteira pensando em você. Como a senhora pôde guardar isso só para si? Eu sou sua única filha. Ela soluçou, me abraçando com uma força que quase me tirou o ar. O cheiro de seu perfume caro se misturou ao cheiro de naftalina das minhas almofadas. Eu a afastei gentilmente. Calma, minha filha. Não queria te preocupar. Não me preocupar? Mãe, você está morrendo. E eu? Como eu fico nessa história? Vou ficar sozinha, sem minha mãe. As lágrimas escorriam por seu rosto maquiado, criando pequenos rastros escuros. A tragédia era minha, mas o sofrimento, pelo visto, era todo dela. Ela se sentou no sofá, pegou minha mão e continuou seu monólogo. Falou sobre como seria difícil para ela, sobre como as crianças sentiriam minha falta, sobre como a vida dela ficaria mais complicada. Em nenhum momento ela perguntou sobre minhas dores, meus medos, meus sentimentos. A conversa era sobre o impacto da minha futura ausência na vida dela. Enquanto Marta desfiava seu rosário de lamúrias, os gêmeos se instalaram no meu quarto de hóspedes. Leonardo ligou o videogame portátil, e o som de explosões e tiros começou a vazar pela porta. Letícia, por outro lado, estava quieta. Ela passou pela sala, me deu um beijo rápido na bochecha e sussurrou um "Oi, vó", que soou genuíno. Seus olhos, grandes e observadores, me fitaram por um segundo a mais do que o necessário. Havia uma curiosidade neles, uma inteligência que me surpreendeu. Marta, as crianças, comecei a dizer, incomodada com o barulho do videogame. Ah, mãe, deixa eles. São adolescentes. Eles estão sofrendo do jeito deles, ela disse, dispensando minha preocupação com um aceno de mão. O importante é que estamos aqui com você. Aliás, mãe, falando em coisas práticas, o que a senhora pensa em fazer com as suas joias? Aquele colar de pérolas que foi da vovó, ele tem um valor sentimental tão grande para mim. A pergunta, feita no meio de um soluço, me atingiu como um soco. Ali estava, a preocupação real, disfarçada de sentimentalismo. Ainda não pensei nisso, Marta, respondi, a voz mais fria do que eu pretendia. Ah, mas precisa pensar, mãe, ela disse apertando minha mão. É bom deixar essas coisas resolvidas, para evitar brigas entre irmãos depois. Sabe como o Flávio é, e a Sônia então nem se fala. De repente, sua preocupação era evitar conflitos futuros, posicionando-se como a guardiã sentimental da herança. Ela não estava ali para me dar conforto. Estava ali para marcar seu território. Pedi um copo d'água, apenas para ter um momento de paz. Marta se levantou, ainda falando sobre como ela era a mais sensível dos irmãos, a que mais sofreria. Olhei na direção do quarto e vi Letícia na porta, observando a cena. Nossos olhos se encontraram por um instante, e eu vi nela não pena, mas uma espécie de compreensão envergonhada. Ela via a mãe como eu via, e pela primeira vez naquele fim de semana, senti uma minúscula, quase imperceptível, pontada de esperança. Flávio, meu caçula, sempre foi o sonhador da família, o que era um eufemismo para eternamente endividado. Ele vivia de projetos mirabolantes que nunca davam certo, trocando de emprego e de namorada com uma frequência alarmante. Sua chegada na segunda-feira foi exatamente como eu esperava, tardia, um pouco teatral e com um interesse financeiro mal disfarçado. Ele apareceu com a namorada da vez, uma moça chamada Camila, que parecia jovem demais e usava roupas que valiam mais do que a minha aposentadoria. Flávio me abraçou com força, o cheiro de loção pós-barba e um vago odor de cigarro impregnando o ar. Mãezinha, meu chão se abriu quando o Ricardo me contou. Eu peguei a estrada e vim direto para cá, ele disse, com a voz embargada. Uma mentira óbvia, já que ele morava na cidade vizinha, a menos de 1 hora de distância. Camila me ofereceu um sorriso simpático, mas seus olhos, assim como os de Sônia, faziam um rápido inventário do ambiente. Sua casa é uma graça, Dona Dolores, tão aconchegante, e esse pé direito alto é incrível. Enquanto Flávio contava sobre como a notícia o havia destruído e o feito repensar a vida, seu filho Lucas chegou. Ele não se deu ao trabalho de fingir. Entrou, me deu um aceno de cabeça e disse: "E aí, vó? Firmeza?" O desrespeito era tão casual que chegava a ser chocante. Lucas, mais respeito com a sua avó. Flávio o repreendeu, mas sem muita convicção. A conversa logo desviou para o assunto que realmente interessava a eles. "Mãe, a senhora sabe que a minha situação financeira não anda boa", Flávio começou, depois de uns 20 minutos de falsa compaixão.
E eu fico preocupado com a senhora, com os custos de remédios, cuidadores. Sabe, se a senhora precisar de dinheiro, talvez a gente pudesse pensar em vender a casa. A senhora se mudaria para um apartamento menor, mais fácil de cuidar, e usaria o dinheiro para ter mais conforto nesses últimos tempos. A proposta era tão absurdamente insensível que me deixou sem palavras. Vender minha casa, o lugar onde construí minha vida, para que eu pudesse viver meus últimos tempos num apartamento desconhecido, enquanto ele, sem dúvida, embolsaria a maior parte do dinheiro. Lucas, que estava mexendo no celular, levantou a cabeça. É uma boa, pai. Esse bairro aqui tá valorizando. A gente consegue uma grana preta nesse casarão. Não é hora de falar disso, eu disse, minha voz saindo como um sussurro áspero. Claro, mãezinha. É só uma ideia, Flávio recuou, percebendo que tinha ido longe demais. É que a gente se preocupa. Só queremos o seu bem. O bem deles tinha um cifrão estampado. Enquanto Flávio e Camila começavam a discutir em voz baixa na cozinha, ouvia as palavras dívida e oportunidade. Lucas andava pela casa, abrindo armários, olhando os quartos, medindo os espaços com os olhos. Ele não estava visitando a avó doente. Estava inspecionando uma propriedade. Naquela tarde, sentada na minha sala, agora cheia com a presença física, mas vazia de afeto, dos meus 3 filhos e de parte dos meus netos, a solidão nunca me pareceu tão avassaladora. Eu estava cercada pela minha família, e tudo o que eu sentia era a urgência deles para que eu partisse logo. Nos dias que se seguiram, minha casa se transformou. O silêncio a que eu estava acostumada foi substituído por um zumbido constante de vozes, televisões ligadas, telefones tocando. Meus filhos decidiram que seria melhor se eles se revezassem para cuidar de mim. Na prática, isso significava que minha casa se tornou o ponto de encontro da família, um quartel-general para o planejamento do meu fim. As refeições eram os piores momentos. Sentávamos todos à mesa de jantar, a mesma onde celebramos tantos aniversários e natais. Mas a atmosfera agora era pesada, artificial. Sônia trazia comida de fora, reclamando que meus utensílios de cozinha eram velhos. Marta tentava puxar assuntos amenos que morriam em segundos. Flávio passava a maior parte do tempo no telefone, resolvendo seus negócios. As conversas sobre mim aconteciam como se eu não estivesse ali. Falavam na terceira pessoa, discutindo minha condição, minha fragilidade. Acho que a mamãe não deveria mais dormir sozinha no quarto dela, sugeriu Ricardo numa noite. É melhor um de nós ficar no colchão ao lado. Eu não posso. Tenho problema de coluna, apressou-se Marta a dizer. Eu ronco muito, ia atrapalhar o sono dela, emendou Flávio. A solução, claro, foi empurrar a responsabilidade para os outros. Acabou que ninguém dormiu no meu quarto. A cena que descrevi no início, a que me fez ver a verdade nua e crua, aconteceu numa tarde de quinta-feira. Eu estava cochilando na minha poltrona, ou pelo menos fingindo. Eles achavam que eu dormia. A porta da cozinha estava entreaberta, e as vozes chegaram até mim, claras e impiedosas. Foi quando ouvi a discussão sobre os móveis, sobre a venda da casa, sobre a divisão do dinheiro. E foi então que a briga pelo quarto começou. Eu fico com o quarto da avó, disse Lucas, com uma certeza arrogante. É o maior, tem suíte. Qual é, moleque? Eu sou o neto mais velho, retrucou Pedro, filho de Ricardo, que até então mal tinha aberto a boca. Esse quarto é meu por direito. Direito de quê? O pai aqui sou eu, interveio Flávio rindo. Calem a boca, vocês dois. Ninguém vai ficar com quarto nenhum ainda. Que falta de respeito com a avó de vocês. A repreensão era vazia, dita apenas para manter as aparências. A discussão continuou em sussurros. Uma negociação de abutre sobre uma carcaça que ainda respirava. Abri os olhos. A luz do sol poente entrava pela janela, e tudo na sala parecia coberto por uma fina camada de tristeza. Meus porta-retratos, minhas almofadas bordadas, o velho relógio de parede que fora do meu pai. Objetos que contavam a minha história, e que para eles eram apenas itens num inventário. Naquele momento, o fingimento se tornou pesado demais. A dor que eu sentia não era mais uma atuação. Era real, visceral. Eles não estavam apenas esperando eu morrer. Estavam me matando aos poucos, com cada palavra calculada, com cada gesto de interesse. Eu tinha criado o monstro, armado o palco. Agora, era hora de mudar o roteiro. A mulher frágil e resignada ia sair de cena.
E a Dolores, que ninguém conhecia, estava prestes a fazer sua estreia. Levantei-me da poltrona, a coluna mais ereta do que em muitos dias, e caminhei lentamente em direção à cozinha, pronta para o meu próximo ato. A mudança no meu plano não podia ser impulsiva. Precisava de estratégia, de alguém que estivesse do meu lado, não por laços de sangue, mas por profissionalismo e, quem sabe, por um pingo de humanidade. Pensei no Dr. Arnaldo, mas envolvê-lo na minha mentira familiar parecia injusto. Foi então que me lembrei de Sofia. Sofia era uma jovem advogada, neta de uma grande amiga minha, Dona Elvira, que já se fora. Eu a conheci anos atrás, ainda uma estudante de direito, uma moça de olhar vivo e sorriso fácil. Agora, ela tinha seu próprio escritório no centro da cidade. Era a pessoa perfeita, inteligente, discreta e sem nenhuma conexão emocional com a minha família. Na manhã seguinte, enquanto todos ainda dormiam, a casa parecia um acampamento, com gente espalhada pelos sofás e quartos de hóspedes. Eu peguei o telefone e liguei para o escritório dela. Marquei uma reunião para a mesma tarde, dizendo que era um assunto urgente sobre o meu testamento. Sair de casa foi uma operação militar. "Onde a senhora vai, mãe?" perguntou Ricardo, desconfiado. "Vou dar uma volta na praça, tomar um ar. Preciso disso", respondi, com minha melhor voz de doente terminal. Eles relutaram, ofereceram companhia, mas eu insisti que queria ir sozinha. A breve caminhada até o ponto de táxi me deu uma sensação de liberdade que há muito eu não sentia. O escritório de Sofia era moderno, minimalista, muito diferente do mundo em que eu vivia. Ela me recebeu com um abraço caloroso. "Dona Dolores, que surpresa boa! Mas minha avó me disse que a senhora não andava bem." Fiquei preocupada. "A verdade é um pouco mais complicada, minha filha", eu disse, sentando-me na cadeira confortável em frente à sua mesa. E então, eu contei tudo. Comecei pela solidão, pelo aniversário esquecido, pela consulta com o Dr. Arnaldo. Contei sobre a mentira, a chegada dos filhos, as conversas que ouvi. Desabafei sem filtros, sem lágrimas, mas com uma voz carregada de uma decepção antiga. Sofia ouviu tudo em silêncio, os cotovelos apoiados na mesa, o queixo nas mãos. Seus olhos não me julgavam, eles analisavam, compreendiam. Quando terminei, um longo silêncio pairou no ar. "Dona Dolores", ela disse finalmente, escolhendo as palavras com cuidado. "Isso é abandono afetivo, e o que a senhora fez, embora pouco ortodoxo, foi um ato de desespero e de coragem. Eu não sei se foi coragem, Sofia, mas agora eu preciso terminar o que comecei. Quero dar a eles uma lição, e preciso da sua ajuda para fazer isso da forma correta, legalmente." Expliquei meu novo plano, a ideia que nascera do desprezo deles. Sofia me ouviu, e um pequeno sorriso surgiu no canto de seus lábios. "É ousado e brilhante", ela disse, "e perfeitamente legal. A senhora tem total direito de dispor dos seus bens como bem entender. Vamos redigir um novo testamento. E faremos mais do que isso. Vamos preparar uma notificação, um documento que deixe tudo bem claro. Eles não poderão contestar." Naquela tarde, no escritório de Sofia, eu me senti mais viva e no controle do que em toda a minha vida. Estávamos traçando uma estratégia de batalha, e eu tinha encontrado minha general. Saí de lá com uma cópia do rascunho do Novo Testamento e uma sensação de poder que me aqueceu a alma. A vingança, dizem, é um prato que se come frio. O meu estava sendo preparado com os melhores ingredientes: a lei, a inteligência e uma boa dose de justiça poética. Com o plano traçado e os documentos sendo preparados por Sofia, eu precisava criar o momento perfeito para a revelação. A tensão em casa era o cenário ideal. Meus filhos e netos continuavam sua vigília interesseira, revezando-se em atos de falsa solicitude, enquanto, nos bastidores, a disputa pela herança continuava. Eu passei a observar mais do que a falar. Notei como Sônia já media as cortinas da sala com os olhos. Vi Flávio tirando fotos disfarçadas do meu jardim, provavelmente para mostrar a algum paisagista ou empreiteiro. Ouvi Marta ao telefone com uma amiga, lamentando o fardo que era cuidar de uma mãe doente. No sábado, uma semana após o início da minha doença terminal, decidi que era a hora. Pela manhã, com a casa cheia, eu os chamei para a sala. "Meus filhos, meus netos, preciso falar com todos vocês. É importante." Usei um tom solene, fraco, que os fez parar o que estavam fazendo e se reunir ao meu redor. Eles se sentaram nos sofás, nas cadeiras,
alguns no chão, os rostos tingidos por uma curiosidade ansiosa. Provavelmente pensavam que eu ia anunciar uma piora, ou talvez começar a distribuir verbalmente meus bens. Eu estava sentada na minha poltrona, o meu trono. Respirei fundo, sentindo todos os olhares sobre mim. A plateia estava pronta. Como vocês sabem, comecei, a voz um pouco trêmula. Meu tempo está curto, e essa última semana com todos vocês aqui me fez pensar muito sobre a vida, sobre o que realmente importa. Vi Marta fungar e pegar um lenço. Ricardo assumiu uma expressão grave. Flávio se inclinou para a frente, atento. Vocês têm se preocupado tanto comigo, com a casa, com as minhas coisas, e eu sou muito grata por esse cuidado. Continuei, a ironia fina como uma agulha. E foi por causa dessa preocupação de vocês que tomei uma decisão. Fiz uma pausa dramática. O silêncio na sala era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Eu percebi que esta casa, estes móveis, estas pequenas posses, elas são a causa de muita preocupação para vocês. E eu não quero deixar problemas para trás. Não quero que meus filhos e netos briguem por causa de bens materiais. Sônia e Ricardo trocaram um olhar rápido. Flávio franziu a testa, confuso. Então, para poupar vocês de qualquer futuro aborrecimento, eu tomei minhas providências. Conversei com minha advogada e mudei meu testamento. A palavra testamento eletrificou o ar. Eu decidi que não quero mais me preocupar com manutenção de casa, com contas, com nada disso. Quero viver meus últimos meses com paz e dignidade. E, por que não, com um pouco de alegria. Olhei para cada um deles, um por um, demorando meu olhar. Portanto, eu decidi vender a casa. E todo o dinheiro, junto com as minhas economias, eu vou usar para mim. Vou viajar, conhecer lugares que sempre sonhei, me hospedar em bons hotéis, comer em bons restaurantes. Vou viver. E o que sobrar, se sobrar alguma coisa, será doado integralmente para o lar dos idosos da nossa cidade, em gratidão pela vida que tive. O silêncio que se seguiu não foi um silêncio comum. Foi um vácuo, um buraco negro de choque, incredulidade e raiva contida que sugou todo o ar da sala. As máscaras de preocupação e carinho não apenas caíram, elas se estilhaçaram no chão. E pela primeira vez, eu vi, sob a luz clara do sol da manhã, os verdadeiros rostos da minha família. O primeiro a quebrar o silêncio foi Flávio. Ele se levantou de um pulo, o rosto vermelho de incredulidade. A senhora... O quê? Doar tudo? A senhora ficou louca, mãe? É a doença afetando o seu juízo. Meu juízo nunca esteve tão bom, Flávio. Respondi. Minha voz surpreendentemente calma e a firme. Doença me deu clareza, não confusão. Sônia, a nora pragmática, foi a próxima. A fachada de doçura se desfez, revelando uma fúria fria. Dolores, com todo o respeito, isso é um absurdo. Esta casa é o patrimônio da família. É a herança dos seus filhos, dos seus netos. O senhor, seu marido, se estivesse vivo, jamais permitiria uma coisa dessas. Antônio não está mais aqui para decidir, Sônia. E a casa, assim como a minha vida, é minha. E eu decido o que fazer com ambas. Ricardo, sempre tentando ser o diplomata, interveio. Mãe, calma. Vamos conversar. A senhora está fragilizada. Não pode tomar uma decisão dessas de cabeça quente. Isso é egoísmo. A palavra egoísmo me atingiu, mas não como uma ofensa. Foi como uma medalha. Depois de uma vida inteira de abnegação, ser chamada de egoísta era quase um elogio. Egoísmo, Ricardo? Eu disse, olhando-o nos olhos. Egoísmo é passar a vida inteira se doando e, no final, perceber que só serviu como um cofre a ser aberto após a sua morte? Egoísmo é ouvir meus filhos e netos planejando a divisão dos meus bens enquanto eu ainda respiro na sala ao lado? A acusação direta os pegou de surpresa. Eles se olharam, culpados, mas a culpa rapidamente se transformou em justificativa. A gente só estava sendo prático, mãe. Alguém tem que pensar nessas coisas, defendeu-se Ricardo. Marta, que até então estava em choque, finalmente encontrou a voz, e com ela, as lágrimas de sempre. Mas desta vez, não eram de autopiedade, eram de raiva. Como a senhora pode fazer isso com a gente? Depois de tudo que eu fiz, vindo aqui todo dia, largando minha vida para cuidar de você. É assim que a senhora me agradece? Me deserdando? Você veio aqui marcar território nas minhas joias, Marta. Não se engane. A brutal honestidade da minha resposta a fez calar. A discussão escalou. Gritos.
acusações. Flávio me chamou de cruel e ingrata. Lucas, meu neto, teve o desplante de dizer que eu estava torrando o dinheiro dele. Sônia ameaçou procurar um advogado para me interditar, alegando incapacidade mental. Eu permaneci sentada na minha poltrona, o centro calmo do furacão. Deixei que eles gritassem, que expusessem toda a feiura que guardavam por baixo da pele. Cada palavra de ódio era uma confirmação de que eu estava fazendo a coisa certa. No meio da confusão, notei que 2 pessoas estavam em silêncio. Leonardo, o gêmeo, continuava imerso em seu mundo, mas Letícia, ela estava no canto da sala, perto da janela, observando tudo. Seu rosto não expressava raiva, mas uma profunda tristeza e vergonha. Nossos olhos se cruzaram novamente, e desta vez eu vi um pedido de desculpa silencioso. Não por ela, mas por todos eles. A tempestade de fúria durou quase 1 hora. Quando eles perceberam que meus gritos não me fariam mudar de ideia e que minha calma era inabalável, a energia começou a se dissipar, sendo substituída por um ressentimento amargo. A primeira a ir embora foi Sônia, puxando Ricardo pelo braço. Não vou ficar aqui para ouvir mais absurdos. Você vem, Ricardo, ou vai ficar aqui defendendo essa loucura? Ricardo me olhou uma última vez. O rosto uma mistura de raiva, decepção e talvez uma pequena centelha de culpa. A senhora vai se arrepender disso, mãe, ele disse, a voz baixa e tensa, antes de se virar e sair, batendo a porta com força. Flávio e sua namorada foram os próximos. Ele pegou a chave do carro na mesinha de centro, evitando o meu olhar. Depois de velho, a gente realmente perde o juízo. Quando seu dinheiro acabar e a senhora estiver sozinha num asilo, não venha nos procurar. Ele saiu sem se despedir. Lucas o seguiu, mas antes de sair, me lançou um olhar de puro desprezo. Marta fez a saída mais dramática, como era de se esperar. Ela juntou os gêmeos, que a seguiram com relutância. Você não é mais minha mãe. A minha mãe morreu hoje, ela disse entre soluços, e partiu. De repente, a casa estava vazia. O eco das acusações ainda pairava no ar, mas o som predominante era o silêncio. Um silêncio profundo, absoluto, mas era diferente do silêncio de antes. Aquele era o silêncio da solidão, do abandono. Este era o silêncio da paz, da libertação. Fiquei na minha poltrona por um longo tempo, apenas respirando. O sol da tarde entrava pela janela, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. A casa, que nos últimos dias parecera pequena e sufocante, agora parecia vasta, cheia de espaço para eu respirar. Levantei-me e caminhei pela sala. Olhei para o sofá onde eles se sentaram, para a mesa onde fizeram suas refeições calculistas. Não havia tristeza. Havia um alívio imenso, como o de quem tira um sapato apertado depois de um longo dia. Fui até a cozinha e preparei um café fresco, só para mim. O aroma encheu a casa, um cheiro de recomeço. Sentei-me à mesa com minha xícara, olhando pela janela para o meu jardim. As rosas estavam florescendo, vermelhas e vibrantes. A dor da rejeição era real, não vou negar. Uma parte de mim, a mãe, a avó, lamentava a família que eu havia perdido, ou talvez a família que eu nunca tive de verdade. Mas uma outra parte, a Dolores que estava nascendo, sentia-se leve, livre. Naquele momento, eu não sabia o que o futuro me reservava, mas eu sabia, com uma certeza inabalável, que ele seria meu, e apenas meu. O silêncio da casa não era mais um grito, era uma promessa. 2 dias se passaram no mais completo e abençoado silêncio. O telefone não tocou, nenhuma mensagem chegou. O êxodo fora completo. Eu me dediquei a pequenas tarefas que me davam prazer. Cuidei do meu jardim com calma, reorganizei meus livros, ouvi meus velhos discos de vinil. Estava redescobrindo o prazer da minha própria companhia. Na terça-feira à tarde, ouvi uma batida tímida na porta. Meu coração deu um pequeno salto. Seria um deles, voltando arrependido? Ou talvez com um advogado a tiracolo? Hesitante, fui até a porta e olhei pelo olho mágico. E me surpreendi. Era Letícia, minha neta. Sozinha. Abri a porta. Ela estava parada no batente, abraçando a própria mochila, o rosto apreensivo. Oi, vó, posso entrar? Assenti, dando um passo para o lado. Ela entrou e ficou parada no meio da sala, parecendo um pouco perdida. Sua mãe sabe que você está aqui? Perguntei. Não, eu vim depois da escola. Disse que ia para a casa de uma amiga. Ela olhou para mim.
os olhos grandes e sérios. Eu precisava falar com a senhora. Fiz um gesto para que ela se sentasse. Sentamo-nos frente a frente, eu na minha poltrona, ela na beirada do sofá. Eu ouvi tudo, vó. No sábado, ela começou, a voz baixa. O que eles disseram, o que a senhora disse. E eu queria pedir desculpa. Você não fez nada, minha querida. Fiz sim. Eu fiquei quieta. Eu devia ter dito alguma coisa. Eles foram horríveis com a senhora. Minha mãe, meus tios, até meu irmão. Eu senti tanta vergonha. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto dela. A sinceridade dela me desarmou. Não é sua culpa, Letícia. Adultos fazem suas próprias escolhas. Mas eu não sou mais criança, vó. Eu entendo as coisas. E eu entendi que eles não estavam aqui pela senhora. Estavam aqui por causa das coisas. Ela olhou ao redor da sala. E eu acho que o que a senhora fez foi... certo. Ficamos em silêncio por um momento. Era a primeira vez que tínhamos uma conversa de verdade, de igual para igual. Eu sempre a vira como a metade quieta dos gêmeos, a menina dos fones de ouvido. Mas ali, na minha frente, estava uma jovem mulher com uma percepção e uma sensibilidade que me espantaram. Vó, ela disse, hesitando. É verdade? O que a senhora tem? É muito grave? Olhei para ela, para a preocupação genuína em seus olhos. E pela primeira vez, a mentira pesou na minha consciência. Pesar para os outros fora fácil, mas mentir para aqueles olhos límpidos era diferente. No entanto, o jogo ainda não tinha acabado. É grave, sim, minha querida, mas eu estou em paz com isso. Ela assentiu, parecendo aceitar minha resposta. Eu posso vir te visitar? De vez em quando? Mesmo que a mamãe não goste. Um calor que eu não sentia há muito tempo se espalhou pelo meu peito. Era a esperança. Claro que pode, Letícia. A porta desta casa estará sempre aberta para você. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Ficou por mais 1 hora. Conversamos sobre a escola, sobre os livros que ela gostava de ler, sobre música. Ela me mostrou umas fotos no celular. Me explicou como funcionava um aplicativo. Foi uma tarde simples, normal, e foi o momento mais feliz que eu tive em anos. Quando Letícia foi embora, a casa ficou silenciosa de novo. Mas o silêncio agora tinha uma nova qualidade. Ele continha a promessa de um retorno, o eco de uma conexão verdadeira. No meio do deserto de egoísmo que era a minha família, eu havia encontrado um oásis, e isso era mais valioso do que qualquer herança. Nos meses que se seguiram, eu comecei, de fato, a viver. A mentira sobre a doença terminal se tornou o passaporte para a minha liberdade. Como eu não precisava mais guardar dinheiro para uma herança que ninguém merecia, decidi usá-lo comigo mesma. A primeira coisa que fiz foi ligar para Dona Cecília, uma velha amiga que eu não via há tempos. Ela também era viúva e vivia uma vida reclusa. Cecília, é a Dolores. O que você acha de a gente fazer uma loucura? 2 semanas depois, lá estávamos nós, 2 senhoras de mais de 70 anos, num ônibus de turismo a caminho de Ouro Preto. Sempre foi meu sonho conhecer as igrejas históricas de Minas, andar pelas ruas de pedra, sentir o ar da história. Antônio nunca teve paciência para essas coisas. Meus filhos, menos ainda. A viagem foi uma revelação. Eu e Cecília rimos como 2 adolescentes. Comemos pão de queijo quentinho em cafés charmosos, compramos bugigangas nas feiras de artesanato, tiramos fotos desajeitadas com o celular. Eu me senti leve, anônima, livre das expectativas e dos papéis de mãe e avó. Eu era apenas Dolores, uma mulher descobrindo o mundo. Quando voltei, a sensação de renovação era tão grande que decidi continuar. Matriculei-me num curso de jardinagem no centro comunitário. Conheci outras pessoas da minha idade, com histórias e interesses diferentes. Entrei para um grupo de caminhada que se reunia na praça 3 vezes por semana. Minha vida, que antes se resumia às paredes da minha casa, expandiu-se. Letícia continuou a me visitar, às escondidas. Nossos encontros eram meu porto seguro. Ela me contava sobre suas angústias de adolescente, e eu lhe contava sobre minhas novas aventuras. Tornei-me sua confidente, e ela, a minha. Um laço forte e genuíno se formou entre nós, tecido com respeito e afeto verdadeiro, não com obrigação. Claro, a doença ainda fazia parte do meu teatro. Quando encontrava algum conhecido na rua, eu andava um pouco mais devagar, forçava uma tosse, falava com a voz cansada. A notícia da minha sentença e da minha decisão sobre a herança
havia se espalhado pela vizinhança. As opiniões se dividiam. Alguns me achavam corajosa, outros, uma velha egoísta e louca. Eu não me importava. Pela primeira vez, a opinião dos outros era apenas um ruído de fundo. Sofia, minha advogada, me ligava de vez em quando para saber como eu estava. Ela se tornou uma amiga. A senhora está com uma voz ótima para quem está nas últimas, Dona Dolores. Ela brincava. E nós duas ríamos. Eu não vendia a casa, claro. Essa era a parte central da mentira. Mas agia como se estivesse me preparando para isso. Contratei um rapaz para pintar a fachada. Troquei as calhas velhas. Para os olhares curiosos, eram preparativos para a venda. Para mim, era o prazer de cuidar do meu lar, de renová-lo, assim como eu estava renovando a mim mesma. A vida estava pulsando em mim e na minha casa, ironicamente, sob a sombra de uma morte inventada. A mentira, por mais bem construída que seja, tem pernas curtas. Eu sabia que, em algum momento, a verdade viria à tona. O que eu não esperava era a forma como isso aconteceria. Foi numa manhã de sábado, quase 5 meses depois do início de tudo. Eu estava na feira livre, escolhendo tomates, quando vi Ricardo à distância. Ele estava com Sônia, e ao lado deles, conversando animadamente, estava o Dr. Arnaldo. Meu sangue gelou. Tentei me esconder atrás de uma barraca de bananas, mas era tarde demais. Dr. Arnaldo me viu e abriu um sorriso largo. Dô, que bom te ver por aqui. Olha só quem eu encontrei, ele disse vindo na minha direção, com Ricardo e Sônia a reboque. Ricardo me olhou, surpreso. Eu não parecia uma mulher a quem restavam poucas semanas de vida. Estava corada do sol da manhã, carregando uma sacola pesada de legumes. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? A senhora não devia estar fazendo esforço, ele disse, a preocupação em sua voz soando mais como uma acusação. Dr. Arnaldo riu. Que esforço o quê, Ricardo? Sua mãe tem a saúde de um touro. Eu digo a ela que ela vai nos enterrar a todos, não é, Dô? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O sorriso de doutor. Arnaldo murchou quando ele percebeu a troca de olhares entre mim e meu filho. Ricardo me encarava, o rosto passando da confusão para a compreensão, e finalmente para uma fúria gelada. Sônia arregalou os olhos, a boca aberta num ó de choque. Saúde? De um touro? Ricardo repetiu, a voz baixa, perigosa. Ele se virou para o médico. O senhor não disse que ela tinha 6 meses? Dr. Arnaldo franziu a testa. 6 meses? De onde você tirou isso? Os exames dela estão perfeitos. Eu disse a ela na última consulta. O quebra-cabeça se montou na cabeça deles. A verdade, crua e chocante, explodiu ali, no meio da feira, entre barracas de pastel e cheiro de coentro. Eu não disse uma palavra. Apenas sustentei o olhar de Ricardo. A máscara de filho preocupado caiu, e o que sobrou foi apenas a humilhação de ter sido enganado. Você mentiu, Sônia sibilou, a voz cheia de veneno. Você mentiu sobre tudo. A doença, o testamento. Você nos fez de idiotas. Não, eu respondi, minha voz firme, atraindo a atenção de alguns curiosos ao redor. Eu não fiz vocês de idiotas. Eu apenas coloquei um espelho na frente de vocês, e vocês não gostaram do que viram. Virei as costas e fui embora, deixando-os paralisados no meio da feira. Minhas mãos tremiam, mas meu passo era firme. O jogo havia acabado. A verdade estava na mesa. E agora, eu teria que lidar com as consequências. Mas, estranhamente, eu não sentia medo. Sentia-me pronta. A reação não demorou. Naquela mesma tarde, os 3 carros estavam parados na frente da minha casa. Eles entraram sem bater, a raiva estampada em seus rostos. Desta vez, não havia falsos abraços ou vozes preocupadas. Havia apenas a crueza da traição sentida. Como você teve coragem? Ricardo gritou, assim que me viu. Ele andava de um lado para o outro na sala, como um animal enjaulado. Fazer a gente de palhaço. Nos fazer acreditar que você estava morrendo. Você tem noção do que a gente passou? O que vocês passaram, Ricardo? Eu perguntei calmamente, sentada na minha poltrona. Preocupação com a divisão da herança? Estresse para decidir quem ia ficar com o quê? Me poupe. Marta estava chorando, como sempre. Mas eram lágrimas de raiva. Eu chorei por você. Eu sofri de verdade. E era tudo uma mentira. Uma brincadeira cruel. O seu sofrimento sempre foi por você mesma, Marta. Nunca por mim. Você chorou pela mãe que ia perder. Não pela mãe que você nunca se preocupou em ter. Flávio,
era o mais perigoso. O ressentimento dele era misturado com a humilhação de ter seus planos financeiros frustrados. Isso é doentio, é coisa de gente maluca. A gente devia ter te interditado quando tivemos a chance. Você não é normal. Eles me cercaram, as acusações vindo de todos os lados. Chamaram-me de manipuladora, mentirosa, monstro. Disseram que eu os havia humilhado, que eu havia destruído a família. Eu os deixei falar. Deixei que toda a bile, todo o veneno saísse. Quando finalmente houve uma pausa para respirarem, eu falei. Destruir que família? Eu disse, a voz baixa, mas cortante. A família que só me ligava para pedir dinheiro? A família que esqueceu meu aniversário? A família que se reuniu aqui não para me dar a mão, mas para medir as paredes e avaliar os móveis? Que família é essa que vocês acham que eu destruí? Levantei-me e, pela primeira vez, eles recuaram um passo. Vocês não estão com raiva porque eu menti. Vocês estão com raiva porque eu os forcei a mostrar quem vocês realmente são. Vocês estão com raiva porque a fonte secou. O caixa eletrônico quebrou. A babá se demitiu. A cozinheira fechou o restaurante. Fui até a porta e a abri. A conversa acabou. Eu não devo mais nada a vocês. Nem explicações, nem dinheiro, nem meu tempo. Podem ir. Eles ficaram parados por um instante, chocados com a minha firmeza. Depois, um a um, saíram. Derrotados, não pela minha mentira, mas pela verdade que ela expôs. Quando a porta se fechou, a casa ficou em silêncio. Mas desta vez, era o silêncio definitivo. O silêncio da ruptura. Doeu, mas foi como arrancar um dente podre. A dor aguda da extração, seguida pelo alívio de se livrar do que estava causando a infecção. A família que eu conhecia não existia mais. E pela primeira vez, eu aceitei que estava tudo bem. A vida após a grande revelação se assentou numa nova realidade. Eu não recebi mais visitas furiosas, mas também não recebi pedidos de desculpas. A comunicação foi cortada. Por semanas, o silêncio foi total. Foi um período estranho, de luto por uma relação que, eu finalmente entendi, já estava morta havia muito tempo. A primeira a quebrar o gelo foi Letícia. Ela apareceu na minha porta numa tarde, o rosto cheio de conflito. Vó, eu soube. Minha mãe me contou tudo. Ela está furiosa. Proibiu a mim e ao Léo de virmos aqui. E por que você veio? Perguntei gentilmente. Porque eu não estou com raiva da senhora, ela disse, a voz embargada. Eu fiquei chocada, sim, mas eu entendi por que a senhora fez. Eu vi como eles agiram. E eu queria dizer que nada muda para mim. Eu ainda quero ser sua neta. Aquele foi o momento da minha redenção. O abraço que dei nela foi o mais sincero da minha vida. A partir daquele dia, nossos encontros se tornaram nosso segredo. Um pequeno ato de rebelião e amor. Meses depois, Ricardo me ligou. A voz dele era contida, sem a raiva de antes. Mãe, o Natal está chegando. Sônia e eu estávamos pensando... Talvez a senhora quisesse passar a ceia com a gente. O convite era um ramo de oliveira, frágil e incerto. Eu sabia que não era um pedido de perdão, mas um primeiro passo para restabelecer uma normalidade social, talvez motivado pela pressão de parentes ou pela própria consciência. Agradeço o convite, Ricardo, respondi, minha voz calma. Mas este ano vou passar o Natal em casa, com a Letícia e a dona Cecília. As portas estarão abertas se quiserem passar aqui para me dar um abraço. Eu estava estabelecendo minhas fronteiras. O relacionamento não seria mais nos termos deles. Não haveria mais a vó do servil, que ia onde a mandavam. Agora, quem quisesse a minha presença teria que vir até mim, na minha casa, no meu território. Ele aceitou, surpreso. E na noite de Natal, ele e Sônia apareceram. Foi um encontro breve, um pouco estranho. Não falamos sobre o que aconteceu. Trocamos presentes, cumprimentos educados, e eles se foram. Marta e Flávio não deram sinal de vida. O perdão, eu percebi, não era um grande evento de reconciliação. Era um processo lento e silencioso. Perdoei meus filhos, não para absolvê-los, mas para me libertar do peso do ressentimento. Nossa relação nunca mais seria a mesma. O calor e a intimidade haviam se perdido para sempre. O que restou foi um laço de sangue, mantido por uma cordialidade distante e pelo amor inabalável que eu sentia, apesar de tudo. A minha verdadeira família, no entanto, estava ali, naquela noite de Natal. Sentadas à minha mesa, estavam Cecília, minha amiga leal, Sofia, a advogada que se tornou uma filha postiça,
E Letícia, a neta que me enxergou de verdade. Nós não tínhamos o mesmo sangue, mas compartilhávamos algo muito mais forte: respeito, afeto e a verdade. E isso, eu aprendi, era tudo o que importava. Hoje, sentada na varanda dos fundos, olhando para o meu jardim, eu penso em tudo o que aconteceu. O sol da manhã aquece meus ombros, e o cheiro de terra molhada e jasmim enche o ar. A vida finalmente encontrou seu ritmo. Um ritmo de paz. Tenho 73 anos agora. Minha saúde continua boa, para o desespero de alguns. Minha relação com Ricardo e Marta se resume a telefonemas esporádicos em datas comemorativas. Flávio nunca mais me procurou. Lucas, sei por Letícia, continua culpando a avó louca por seus problemas financeiros. Letícia está na faculdade. Ela vem me ver toda semana. Nossas conversas são o ponto alto dos meus dias. Ela me conta sobre suas aulas, seus sonhos, seus amores. E eu lhe conto histórias da minha vida, as verdadeiras. Falo da minha juventude, dos meus próprios sonhos abandonados, das lições que aprendi da maneira mais dura. Minha casa não é mais silenciosa. Tem o som da minha música, das risadas com Cecília, das conversas com Letícia. Tem o som da vida que eu escolhi viver. Às vezes me pergunto se fiz a coisa certa. A mentira foi um remédio amargo, uma cirurgia drástica, mas foi o que me salvou. Salvou-me de terminar meus dias como uma figura decorativa, uma utilidade a ser descartada. De certa forma, a morte que eu fingi me deu à luz. Meu legado, eu entendo agora, não estará numa casa ou numa conta bancária. Meu legado está neste jardim, que floresce a cada primavera. Está na força que, espero, ter inspirado em Letícia para que ela nunca aceite ser invisível. Está na história que vivi, uma história de redescoberta e autoafirmação. Eu não sou mais a dor, a avó boazinha que tudo suportava. Eu sou Dolores Braga, uma mulher que precisou encenar o fim para encontrar um novo começo. Uma mulher que aprendeu, mesmo que tarde, que o amor mais importante é aquele que a gente nutre por nós mesmas. E esse amor, assim como as rosas do meu jardim, precisa ser cultivado e protegido, ferozmente se necessário. E ele floresce. Ah, como ele floresce! E essa é a minha história. Um causo longo, eu sei, cheio de dor, mas também de redescoberta. Uma história sobre silêncios, mentiras e, no fim, sobre a verdade que a gente só encontra quando para de esperar pelos outros e começa a cuidar do nosso próprio jardim. Se esse meu desabafo tocou você de alguma forma, se te fez pensar na sua própria vida, na sua família, deixa um comentário aqui embaixo. Eu adoraria ler. Curta, compartilhe e, claro, se inscreva no canal para mais histórias que a vida às vezes nos força a escrever. A gente se vê. Um beijo da Dolores.